Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 13 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de problemas de maximização e minimização, né? A gente já viu, né, em aulas passadas que pontos críticos de uma função são possivelmente pontos extremos dessa função, e aí a gente viu que através da derivada primeira e segunda, né, a gente pode achar esses pontos críticos e classificá-los, né? É um jeito mais analítico, né? Mas a gente vê uma forma mais analítica, mais precisa, que é o teste da primeira derivada, e uma forma mais prática, que é o teste da segunda derivada, né? Hoje a gente vai pôr em prática esses conhecimentos, né, que teve até de agora. Bem, então, a menos de um resultado que eu vou apresentar aqui, essa aula vai ser basicamente a gente resolver alguns exemplos, na verdade alguns dois exemplos, né? Não vou fazer 2 exemplos então, para a gente ver como é que aplica essa coisa de achar máximos e mínimos de uma função dentro de um problema, certo? Então, só lembrando que essa aula tem o mínimo de edição possível, então já vou me desculpando qualquer gaguejada, qualquer parada para tomar água, tosse, pigarro, coisa do tipo. Certo, então vamos começar a aula propriamente dita, né? Bem, como eu falei, a gente vai começar com o resultado e depois vem alguns exemplos, né? Qual é o resultado? Função definida no intervalo fechado, né? Então, encontrar um problema de encontrar máximo e mínimo de uma função, só que o domínio dessa função é um intervalo fechado. Então, a gente tem o seguinte teorema: seja f uma função contínua no intervalo AB, então o que é que acontece? Se a função é contínua no intervalo AB, então essa f ela possui máximo e mínimo globais, certo? Então ele não só tem máximo e mínimo local, você acha o máximo e mínimo local e ainda dá para dizer quem é global e quem é não. Sempre você encontra máximos e mínimos globais, né? Bem, de novo, isso é um teorema, então é passível de demonstração, só que de novo a gente vai se aplicar só a usar ele como técnica, né, para a gente resolver problemas e exemplos, né? Como por exemplo, a gente vê primeiro encontrar os extremos globais dessa função aí, f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo mais 4x quadrado, né? Onde x está sendo compreendido do intervalo de menos 1 a 3, né? Então o domínio dessa função aí está no intervalo fechado entre menos 1 e 3. Beleza? Como é que a gente acha extremos? Bem, então a gente vai achar extremos do jeito que a gente já fazia, que a gente já vem fazendo, né? Depois é que a gente vai ter após os extremos, a gente vai ter um cuidado a mais com essas extremidades aí do intervalo, certo? Então vamos lá. Então, para achar, primeiro a gente precisa achar pontos críticos, né? E aí a gente acha o ponto crítico derivando, né? E a primeira derivada dessa função é essa, 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 8x. E aí a gente precisa achar os pontos críticos, que é onde essa derivada zera. Bem, você pode usar os métodos que você conheça aí, né? Por exemplo, se você olhar que zero é uma raiz, né? Então você pode pôr x em evidência e transformar x vezes um polinômio de grau 2, que aí você encontra outra raiz. Bem, pode fazer do jeito que vocês quiserem, né? Sejam aí, entra a criatividade de vocês. Mas a verdade é que x1 igual a 0, x2 igual a 1 e x3 igual a 2 são pontos onde zero essa derivada, ou seja, são pontos críticos dessa função. E aí, para a gente avaliar se esses pontos críticos são máximos ou mínimos, a gente só precisa de usar a segunda derivada, né? Então aqui eu vou aplicar o teste da segunda derivada, que é um teste mais prático, né? Então a gente precisa derivar mais uma vez essa função, e aí derivando mais uma vez essa função, a gente tem 12x ao quadrado menos 24x mais 8, e aí a gente só precisa avaliar os pontos críticos nessa derivada e ver se é maior que zero ou menor que zero, né? Se o ponto crítico avaliado na segunda derivada é maior que zero, é ponto de mínimo. Se é menor que zero, é ponto de máximo. Se é igual a zero, o teste é inconclusivo. Então, você tem que voltar lá para o teste da primeira derivada. Beleza? Mas aí, para essa função aqui é mais simples, né? Porque o f duas linhas de zero é 8, que é maior que zero. E se é maior que zero, então esse ponto x1 igual a zero é mínimo local.
Se você avaliar f duas linhas em 1, vai dar menos 4, que é menor que 0. Então, x igual a 1, ele é máximo local. E aí, quando você avaliar f em 2, isso vai dar 8, que é maior que 0. Então, esse x de 3 igual a 2 é mínimo local. Bem, o que é que acontece com esses testes de derivada? Eu estou fazendo um pouco mais rápido a conta aqui do que nas aulas passadas, porque isso aqui a gente já fez com detalhes, então aqui eu estou só fazendo uma parte mais rápida. Certo? Qualquer dúvida, olha nas aulas passadas que vai dar certo. Sim, por que que... O que é que acontece com esses testes? Veja bem que toda hipótese para esses testes, a função é contínua no fechado e diferenciável no aberto, né? Então, ou seja, na hora que você está derivando para encontrar pontos críticos aqui, você só está encontrando os pontos críticos no interior desse intervalo, né? Ou seja, eu estou excluindo o A e eu estou excluindo o B, que são exatamente extremos. Podia ser que esses A e B fossem pontos críticos, ou pode ser dar valores mais altos do que o seu máximo, né? Então, mas aí a derivada não localiza esse tipo de coisa, né? Porque a derivada você só pode derivar no aberto. Então, para investigar quando a função está definida no intervalo fechado AB, eu preciso também investigar o valor da função nesses extremos, né? No caso aqui em menos 1 e 1, porque a derivada só dá pontos extremos no interior do intervalo, ou seja, só dá valores, só dá esses extremos aqui para x maior estrito que 1 e menor estrito que 3. Então, quando eu estou procurando máximos e mínimos, quando a função é contínua no intervalo fechado, eu preciso também olhar para esses extremos, né? E aí como é que eu sei se esses extremos são máximos ou mínimos? Bem, pelo valor da função. A gente já tem os valores de máximo e mínimo locais aqui, ou seja, valores de máximos e mínimos no intervalo aberto. Então a gente avalia tudo na função, todos esses pontos aqui candidatos a máximos e mínimos, todos esses pontos máximos e mínimos locais, e além disso a gente avalia também a função nos extremos. E aí quem for maior é máximo, quem for menor é mínimo, certo? Então vamos lá. Avaliar então esses pontos nessa função, certo? Então vou começar com os pontos críticos, né? Se você observar, o f de 0 vai dar 0, a gente viu que 0 é um ponto crítico, o f de 1 vai dar 1 e o f de 2 dá 0, né? Então olha, esses mínimos até são iguais, ó, são mínimos locais e eles têm o mesmo valor na função, né? Na função eles têm o mesmo valor, então estão na mesma altura aqui, apesar de ser mínimos, eles estão sempre na mesma altura 0. E esse ponto de máximo aqui é 1, né? Então até agora ele é o nosso ponto de máximo global, né? E esses dois aqui são os pontos de mínimos globais, né? Só que aqui a derivada, como eu falei, só garante dentro do intervalo. Então vamos ver o que acontece nos extremos do intervalo. Então quando a gente avaliar o f de menos 1, vai dar 9. Ou seja, o f de menos 1 ele é maior do que o máximo que a gente já tinha, né? Então esse aqui, o menos 1, já antes a gente só tinha esse como máximo, a gente arrumou esse menos 1 aqui, que dá o f menos 1 dá 9, que é maior do que o valor em 1. Então esse agora que é o nosso máximo global, né? E aí quando a gente avaliar f em 3, a gente vai ver que também dá 9, né? Então olha, esses dois aqui, os extremos, que a derivada não encontrou, eles agora são máximos, né? E máximos globais, né? Porque não tem nada dentro desse intervalo de menos 1 a 3, não tem nenhum outro valor que a função seja maior. Por quê? Porque para algum valor que fosse maior lá dentro, a gente tinha aqui a derivada, né? Que garante esse mínimo, esse máximo local, só que tem outros valores que têm maiores, né? E esses aqui acabaram sendo os menores mesmo que a função atinge, né? Eles são mínimos locais e aí a gente vê que é o menor que a função atinge, né? Então, num apanhado geral agora, num resumo geral de máximos e mínimos agora que a gente pode classificar em globais, né? Que a gente viu até as extremidades, a gente tem que tanto o menos 1 como o 3, né? Eles são máximos globais, porque é o maior valor que a função atinge dentro do intervalo de menos 1 a 3. O 0 e o 2 eles são mínimos globais, né? Porque é o menor valor que a função vai atingir
no intervalo de menos 1 a 3, é em 0 e exatamente 2. E o 1, ele só é máximo local, né? Porque numa vizinhança lá, né? Como a derivada detectou ele como máximo, então numa vizinhança dele lá, ele é o máximo, certo? Então ele só é máximo local, beleza? Então, resumão desse negócio, é encontrar extremos em um intervalo fechado, você tem que aplicar a derivada, tudo direitinho, acha os pontos críticos, mas só que tem que ter essa preocupação dos extremos, né? Porque nos extremos lá pode estar um máximo escondido se você não avalia. Beleza? Então olha pela derivada como uma maneira geral e aí olha para o extremo. Bem, e aí isso é só um exercício. Daí, como eu sempre falo para vocês, o céu é o limite, né? Pode aparecer N exercício, mas aí o foco é esse, né? A ideia, né? Não é o foco, a ideia. A ideia é essa, procurar com a derivada, porque vai dar no interior do intervalo, e aí ao final você junta tudo, incluindo as extremidades do intervalo, e aí é sucesso, certo? Beleza? Então isso é encontrar máximo e mínimo com a função definida no intervalo fechado. Bem, e pondo em prática aquele conhecimento que a gente viu nas aulas passadas, a gente vai encontrar máximos e mínimos agora usando problemas, né, dentro de problemas. Como é que a gente usa a derivada para resolver problemas de maximização quase não sai, calma, minimização. Beleza? Então vamos lá, vamos determinar dois números. O primeiro problema é determinar dois números reais de modo que a soma seja igual a 16 e o produto seja máximo, certo? Então o produto desses dois números tem que ser o máximo possível, lembrando que a soma deles tem que ser igual a 16, certo? Então vamos montar o problema. A chave em geral para resolver esse negócio é montar o problema, né? A interpretação de texto, né? Então vamos lá, como é que a gente faz? Bem, a gente considera x e y dois números reais e a gente quer que essa soma desses números reais seja igual a 16, né? Então, se x e y são dois números reais, a gente quer que x mais y seja igual a 16, certo? E a gente vou chamar essa equação de equação 1, beleza? Só que está envolvendo o produto, né? E o produto é a função que eu quero tirar ao máximo, né? Então, a gente chama uma nova função aí de produto. E o produto é o produto desses dois números que você está somando, né? Então, vou chamar a função produto de função P e multipliquei a função P, ela é x vezes y. Bem, se você reparar aí, você arrumou uma função que depende de duas variáveis, né? E aí fica esquisito você trabalhar com função, pelo menos agora, com função com duas variáveis, né? Bem, mas você não pode esquecer que essa função aqui, ela está condicionada à soma dessas variáveis aqui dá 16, certo? Então tem como a gente arrumar aqui e deixar essa função produto em termos de uma só variável, né? O que é que a gente pode fazer? Eu vou deixar então essa função produto dependendo de x, né? Então como é que eu faço para essa função produto depender apenas de x? Da equação 1 lá eu posso ver que y é igual a x menos 16, né? Só botar o x para o lado de lá. E agora, substituindo na função produto e dando uma arrumada, claro, aí a gente tem que a função produto, ela é x² mais 16x. Então, essa é a função que eu tenho que arrumar ao máximo, né? Aí, arrumou o máximo para x. Certo, aí arrumo o máximo para x. Como é que eu arrumo o máximo para y? Bem, se o máximo para x está aqui e o y ainda está dependendo de x dessa forma, só é jogar o x aqui e você tem o y máximo. Beleza? Não precisa de novo transformar a função em termos de y e arrumar um máximo para ela. Não precisa, porque aí já está garantido tudo. Beleza? Então vamos lá, a gente só vai ter que maximizar essa função. Bem, e maximizar essa função é tranquilo, né? A gente já viu como é que maximiza, né? E aí, como é que acha o máximo ou acha o mínimo? A gente só vai ter que derivar ela aí duas vezes, né? Então vamos lá. Se você olhar aí, a primeira derivada vai dar menos 2x mais 16. E aí a gente vê que o único ponto crítico dessa derivada, dessa função, né, é x igual a 8, né? Bem, e aí como é que a gente faz? Calcula a segunda derivada dessa função, que dá menos 2. E aí a gente teria que avaliar essa segunda derivada em 8, né? Mas essa segunda derivada já é constante.
menor que zero, então ela é menor que zero para todo x, em particular para x igual a 8. Então esse ponto crítico aí, ele é automaticamente um ponto de máximo, beleza? E aí, se ele é um ponto de máximo para essa função, a gente já achou que o número x que tem que ser somado lá, para a soma ser máxima, tem que ser x igual a 8, né? E se x é igual a 8, substituindo em 3, a gente segue que tanto x quanto y é igual a 8. Então, x igual a 8 e y igual a 8 satisfazem a condição lá, né? Ele vai ter a soma igual a 16 e o produto vai ser máximo. Certo, pessoal? Então, dando continuidade, vamos resolver mais um produto agora, né? Esse produto um produto, não, desculpa, esse problema, né? Um problema mexendo um pouco mais com finança aí, se o pessoal for de economia, administração, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Ele foi um problema mais ou menos matemático, né? Vamos ver um problema mais voltado para finanças aqui. O custo da produção em Q toneladas. O custo da produção em Q toneladas de um produto em milhares de reais é dado por isso aí, por essa função, né? Então, vou chamar essa função de custo de C. Então, esse C aqui é 0,03 Q ao cubo menos 1,8 Q quadrado mais 39Q, né? Certo? Então, vamos determinar o lucro máximo que pode ser obtido se cada tonelada desse produto é vendido por R$21.000. Certo? Então, qual é o problema aqui? A gente quer saber de lucro, né? O lucro, quer saber de lucro e quer maximizar esse lucro. Bem, então a gente precisa saber como é que é dado o lucro, né, de uma forma geral. Mas o lucro, de uma forma geral, é bem simples, né? O lucro é simplesmente a renda, né, menos o custo, né? Ou seja, o quanto você vende o produto menos o custo. Então, note que o quanto você está vendendo aí, que eu vou representar essa função por RQ, né, que é a receita, o valor de venda, tanto faz chamar de R porque remete à receita. E a receita disso é que você vende cada tonelada por R$21.000, certo? Então, a receita ela é 21 vezes Q. Então, é isso que você vai ter de receita ao final de vender toda a sua produção, né? Então, quem vai ser o lucro, né? Bem, aí o lucro ele é simplesmente a receita menos o que você gasta para produzir o produto, né? Para produzir essa mercadoria, né? Então, o lucro é a receita menos o custo, né? Aqui a gente já tem o custo e a receita a gente disse que vende R$21.000 por cada tonelada, a gente vende por R$21.000, né? Beleza, então. Então, só dando uma arrumada e já pondo cada um em seu devido local e dando uma arrumada, a gente tem que o lucro é essa função aqui, né? Então, é essa função que eu tenho que maximizar, né? Então, para maximizar essa função, encontrar o máximo dessa função é fácil. Deriva, né? Deu um polinômiozinho, então dá para derivar duas vezes e usar o teste da segunda derivada. Certo? Então, vamos lá, usando o teste da segunda derivada, a gente precisa derivar essa função uma vez. Então, a gente tem aqui a derivada da primeira dessa função é essa. Precisa achar os pontos críticos. E aí, para você achar o ponto crítico da função, é simplesmente olhar onde a derivada é zero, né? E essa derivada vai ser zero para Q1 aproximadamente igual a 5,86 e Q2 igual a aproximadamente 34,14, desculpa. Então, você já tem os pontos críticos e aí, para achar máximo e mínimo, usando a segunda derivada, só precisa de derivar essa função mais uma vez e avaliar essas funções no ponto crítico, né? Aí, se a derivada segunda no ponto crítico menor que zero, ponto de máximo, maior que zero, ponto de mínimo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos derivar mais isso uma vez, e derivando isso, mais isso, essa função lucro mais uma vez, a gente tem essa expressão. E aí, quando avaliar o lucro nesse primeiro Q1, que é 5,86, vai dar 2,55. 2,55 é maior que zero, então esse 5,86 ele é um ponto de mínimo, certo? E aí, quando a gente avaliar a segunda derivada em 34,14, dá menos 2,55. E aí,
como menos 2,55 é um número menor que zero, e se implica que Q2 é um ponto de máximo, certo? Então aqui automaticamente a gente achou até o mínimo. Se a gente quisesse o menor lucro ou o maior lucro, a gente já tinha os dois, né? Mas a gente quer o lucro máximo. Então o que é que a gente precisa fazer? Como a gente quer o lucro máximo, a gente só quer saber nesse valor máximo quanto lucrou, né? Então só é pegar esse valor máximo aqui e avaliar na função. E aí o valor máximo avaliado na função lucro, ele vai dar aproximadamente 289,71. Então o lucro máximo dessa empresa na venda desse produto por tonelada é de 289,71 mil, né? Porque cada unidade dessa aqui vale 1.000, né? Vale milhar, né? Beleza, então, pessoal. Aí, vê só. 2 exemplos, mais ou menos. A ideia que vai seguir é essa. Tem infinito, como eu falo sempre. Posso passar horas e horas resolvendo exercício. Sempre vai ter um exercício diferente para você resolver. Então esse aqui é basicamente só para vocês sentirem a ideia de como resolve problemas como esse tipo, certo? Então com esse exemplo aqui eu encerro a aula de hoje e a gente se vê na próxima aula, certo? Tá ok então, pessoal? Até a próxima. Valeu!